Fala, fala, seu zóio de boi! Estamos aqui com Guilherme Heisman. Ele sempre trago uma colinha aqui, CEO e co-founder da Wally. Ele foi atleta de basquete do Flamengo de 2009 a 2011. Seu primeiro empreendimento foi em 2017 na indústria alimentícia. Em 2019 começou a sua trajetória como co-founder da Wally, startup de car sharing, aluguel de carro por aplicativo. Muito obrigado pela sua presença, por esse bate-papo que a gente vai ter hoje, Guilherme. Tudo bem, Marco? Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo espaço. É um prazer enorme aqui estar dividindo com vocês um pouco da experiência. A gente que agradece. Mas antes de começar a falar da Wally, queria conhecer mais você como empreendedor, né? Então, como a gente já mencionou um pouquinho, você foi atleta ali de basquete, né? Você acha que isso influenciou você nos seus empreendimentos? Dá para fazer uma relação ali da vida de atleta e a vida de empreendedor? Com certeza. Na verdade, eu vou até um pouco antes, né? Eu venho de uma família de atletas, né? O meu pai é o Bernardo Vôlei, criador do saque Jornada nas Estrelas. Mentira! Foi medalhista olímpico em Los Angeles, 84. Meu irmão é campeão mundial de surf, o Phil Heisman. Então, assim, eu vim de uma família onde a gente tem um foco muito grande, né? Uma dedicação, uma disciplina enorme. Eu acho que eu aprendi isso desde criança aqui com meu pai, dentro de casa. Já me botou no esporte desde muito cedo. Eu fiz em torno de 7 ou 8 esportes até decidir que eu ia jogar basquete com 12, 13 anos de idade. E é isso que você falou. Eu acho que a vivência no clube, né, no Flamengo, viajando no Rio de Janeiro inteiro, né, de mirim até infanto, quase infantil, serviu de muito aprendizado a trabalhar com a equipe, lidar com o próximo, né? Você saber lidar com as diferenças, né, entre as pessoas, né? Saber que a diversidade também, ela sempre soma, é sempre positiva. E, enfim, com certeza eu acho que isso somou bastante para a gente desenvolver melhor até o nosso caráter, né? A nível profissional, a nível pessoal. Uhum. E, enfim, posteriormente, aí, iniciando no empreendedorismo, eu tomo muitas lições aí dessa época. Legal, com certeza. O seu 8 esportes, você falou, mas acho que o basquete foi o que você mais engajou. O meu é natação, então é mais individual, assim. Mas com certeza, acho que tem a questão da disciplina, né? Boa. De você focar em algo, né? Buscando metas, acho que tem tudo a ver com a gente tá encabeçando uma empresa, né? Você foi de clube também, Marco? Só na faculdade, eu competi na faculdade. E agora, recentemente, eu voltei, tô fazendo travessias aquáticas, tô me arriscando no mar agora. Legal. E aí, então, eu queria saber também mais sobre essa sua outra empresa, né? Como você chegou até ela, como você me mencionou pra mim, ela é do ramo alimentício, como que foi essa etapa pré-Wally? Legal. Eu tava fazendo administração na PUC na época, né? E acabei conhecendo a Marcela Cury, que era a fundadora na época, a única fundadora do Seu Cookie na época. Era uma espécie de uma indústria alimentícia focada no ramo de cookies, né? Então a gente via muito o Brownie do Luiz ali como benchmark, né? Começamos ali na época, eu conheci ela. Na época eu tinha um outro negócio de food truck pela Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Uhum. E eu passei a revender os doces dela no meu food truck, né? Era um food truck só de doces artesanais. Uhum. A gente começou a desenvolver um relacionamento, ela tinha algumas dores internas ali na empresa que ela precisava solucionar e a gente viu que eu tinha habilidades complementares a ela. Então, na mesma hora ali, a gente viu um fit, um match, né? 6 meses depois, né, dela fundar o Seu Cookie, eu entrei junto com ela, né, na empresa. E aí foi a partir de então que a gente se mudou para Gávea, pegamos uma fabriquetazinha, começamos a escalonar, abrir pontos de venda pela cidade. Na época a gente tinha como clientes o Delírio Tropical, a rede inteira de restaurantes, postos de gasolina Shell, algumas hamburguerias do Rio de Janeiro. Uhum. Na época eu tinha 21, 22 anos de idade. Foi ótimo para a gente aprender junto, eu e ela, né? Ela muito mais na parte de marketing, né? Na parte de criação audiovisual, etc. Eu mais na parte de comercial, logística e vendas, né? E financeiro. Foi ótimo para a gente aprender a ver como é que é um negócio, né? Negociar Sim. com fornecedor, demitir gente. A gente teve, infelizmente, que passar por essa dor de demitir funcionário, o que, na minha opinião, é sem dúvida nenhuma a parte mais difícil de empreender, né? E, enfim, a gente acabou crescendo e em 2019 desafios profissionais diferentes, a gente com objetivos profissionais diferentes de vida, ela acabou indo para fundar uma agência de publicidade e de marketing e eu fui para a Wally, né? A gente acabou fundando a Wally logo depois disso.
Então, assim, foi ótimo para aprender a ver como é que é realmente o mundo do empreendedorismo e o mundo empresarial. Uhum, legal. Não, com certeza todas as experiências são válidas, acho que para todo empreendedor. E ter experiências prévias de empreendedorismo, com certeza só fortalece os seus novos empreendimentos. Com certeza. E por mais que seja de um ramo completamente diferente da Wally, né? Com certeza. Assim, eu acredito muito que as coisas se complementam. Eu vou dar até um exemplo da minha vida pessoal, né? Eu joguei basquete, mas eu também surfo por causa do meu irmão. Uhum. Então, desde novinho, estou dentro da água surfando. São esportes completamente diferentes, mas que de alguma forma se complementam. Uhum. Então, o surf é um baita de um esporte que também te ensina muito com relação à sua vida pessoal e profissional. Quando você está entrando num mar grande, você tem que aguentar aquela onda quebrando em cima de você, né? A famosa série que está vindo vai quebrar em cima de você. Aguentar a pressão, não se balancear quando você está num momento difícil, aguentar, segurar firme, né? E eu acho que é a mesma analogia do seu Cook para a Wally, por mais que sejam completamente distintos, eu tive uma vivência muito grande com parte de estoque, parte de planejamento de custos unitários de cada produto. Para quem é da indústria sabe que é uma dor de cabeça enorme, você está o tempo inteiro cotando com o fornecedor, você está o tempo inteiro tendo que refazer os seus custos minuciosamente, ainda mais numa indústria em que a gente conta centavo, né? Porque Sim. É uma indústria que tem uma margem muito pequena, né? Uma venda de volume, e então a gente consegue trazer muitos aprendizados para o nosso próximo negócio, sem dúvida nenhuma. Com certeza. Eu tendo bem disso, né? O meu estágio, depois, quando eu saí da faculdade, foi numa montadora, e meu trabalho nesse estágio era diminuir estoque. Por incrível que pareça, um parafuso que está cotando ali vai fazer uma diferença absurda no final. Então, realmente, essa questão de estoque, logística, fornecedor, não parece, né? Porque, tempo de produção, né? De entrega, isso não fica na frente dos negócios, né? Mas é um dos maiores custos logísticos que tem. Nossa, logístico, você faz um caminho errado, você sabe que você vai gastar 10 vezes mais gasolina se você faz aquilo todo mês errado, né? Exatamente. Então, assim, é eficiência, né? É redução de custo. É um negócio que é muito ligado à eficiência e redução de custo, e na Wally também não foge disso. Uhum. Por mais que seja um negócio completamente diferente, a gente também busca muita eficiência operacional para ter cada vez uma margem maior em cima do serviço que é oferecido, né? Sim. Então, vamos falar da Wally. Se você puder fazer ali um pitch elevator aí, como você apresenta a Wally, fica à vontade agora. Legal. A Wally é uma locadora de carros por aplicativo 100% digital. Né? A analogia que o pessoal faz muito, né? Que são as bikes, são as bikes, tem as bikes do Itaú, nós somos os carros das bikes do Itaú. Uhum. Nós espalhamos veículos pela cidade, né? Um foco em condomínios residenciais, shoppings e hotéis da cidade. O cliente baixa o aplicativo, né? Ele faz toda a parte de cadastro dele via aplicativo, assina contrato, manda CNH, aceita os termos. Após a aprovação desse usuário, ele está liberado para usar os carros da rede que ele quiser. Então, ele pode usar um Kwid, alugar por R$ 9,90 por hora para ir no mercado e para a praia, ou pode alugar um Renegade, um Sandero, para fazer uma viagem de 5 dias, um mês, para outro lugar do Brasil. A gente costuma brincar que a gente era a única locadora a oferecer planos por hora, dia e mês, não tinha nenhuma outra que fazia, né? Uhum. Então, é bem bacana. Eu faço muito uma analogia com os bancos, né? A gente viveu há 5, 10 anos atrás uma grande transformação dos bancos tradicionais para os bancos digitais, né? Uhum. Que começaram a ganhar muito espaço, processo de cadastro, validação, é tudo por aplicativo. A gente é a mesma coisa das locadoras tradicionais, né? Tem a locadora tradicional que trabalha com agência, você tem que ir até a locadora, pega a fila, pega um horário, pouca flexibilidade, a experiência nem sempre é boa. A gente não, você está aprovado uma vez, você não tem nenhum contato físico, reservou o carro, chega no veículo, desbloqueia pelo aplicativo, chave já no porta-luva, você vai embora e usa quanto você quiser. E o mais bacana também, Marco, é que o combustível já está incluso. Né? Então, se você precisar abastecer o carro, você usa o cartão combustível que está no porta-luvas, abastece, não sai do seu bolso e não precisa devolver com o tanque cheio, devolve apenas com 1/4, né? Então, outra coisa até legal também de falar, né? Você hoje aluga um carro numa locadora tradicional, se você devolve com 5, 10 horas de atraso, o que acontece? Você paga uma diária nova, você paga uma taxa. Uhum. Com a gente, não tem taxa, você paga apenas a sua hora adicional. Então, se você aluga o carro por um dia, 24 horas, e devolve com 36 horas,
você não tem multa, você vai pagar apenas a hora adicional proporcional ao valor do plano. Então é muito legal, é justamente para fazer com que a pessoa nunca mais tenha carro. Sim, Entendeu? sim, exato. É a mudança de hábitos que tá acontecendo, mas que eu já vou abordar esse assunto, eu vou entrar mais ainda minuciosamente aí na Wally, mas o que eu sempre pergunto para todo empreendedor, mas é só questão de curiosidade, é a pergunta número 0, por que se chama Wally? Olha, vou ser muito sincero, não tem motivo. Na verdade, quando a gente teve a ideia, né, eu queria um nome que fosse muito fácil. Uhum. Primeiro, eu queria um nome, foi um erro meu no Seu Cook da época, tá? Um erro nosso lá da época, que foi Seu Cook. Era um nome que era uma empresa de um produto só. Uhum. Então, isso eu já tinha entendido como um erro, entre aspas, né? Eu precisava de um nome genérico, que pudesse ter qualquer modelo de negócio englobado. E número 2, um nome muito simples, um nome de 4 letras. Né? Então, daqui a 5 anos, quando a gente fizer um IPO, vai ser o Wally 4 apenas. Exato, muito bom, com certeza, com certeza. Mas isso, não sei se você já ouviu a história da 99, o fundador ele conta exatamente isso. Por que chama 99? Ele fala assim, a gente queria um nome fácil e a gente queria que fosse um número, porque qualquer pesquisa que você faz, os algarismos vêm antes das letras. Então a gente vai sempre ficar no primeiro lugar. A gente pensou, 100 táxis, 1 táxi. Aí 99 foi o que a gente mais gostou. E é isso, é só questão de facilidade de encontrar e entender. É legal isso que a gente também, depois de criar o nome, a gente viu um estudo que falou o seguinte, olha, se você coloca o teu nome, né, com a letra que tem muitas empresas, no caso a gente tem o Waze, o WhatsApp, é uma vantagem no sentido de visibilidade, você entende? Os algoritmos do Google, etc. Então, a gente tinha lido sobre isso, também faz total sentido. Sim, legal. E a gente tá falando aqui da 99, vocês se enquadram num sistema que chama MaaS, né? Que seria Mobility as a Service, né? O que é algo que cada vez está mais presente nas nossas vidas, as pessoas nem têm noção, né? Acho que entra desde a bicicleta do Itaú, que a gente já mencionou, mas o Boozer, o Uber, as bikes, patinetes, tudo isso são startups que surgem, né? Ideias de inovação que surgem para facilitar a mobilidade, e cada vez mais isso vai acontecer, não é mesmo? Exatamente, né? Na verdade, a gente tem uma tendência, né, que é aquela economia compartilhada, que está cada vez mais presente hoje. E na América Latina isso ainda é muito pouco falado, principalmente no sentido de mobilidade. O brasileiro, ele tende, principalmente falando mais de carro, ele sempre tendeu a gostar muito e ter o sentimento de posse pelo aquele imóvel, pelo carro dele, etc. O que está acontecendo hoje? A gente tem cada vez mais a tendência de se desfazer dos nossos bens, porque é mais dor de cabeça, é custo para manter, né? São obrigações que você tem que lidar, e você está caminhando muito mais no sentido de serviço. Então, falando especificamente de mobilidade, antigamente era praticamente inviável você pensar nesse tipo de conceito, porque você não tinha oferta de serviços diferentes, com casos de uso diferentes. É importante frisar isso. Quando você fala de mobilidade, você está falando de diversos casos de uso. Você está falando da mobilidade para outros continentes, você está falando de last mile, que é o caso dos patinetes, você está falando de médias e longas distâncias, intra-city, né, que a gente chama, que é o próprio caso da Wally, né, que é um car sharing round trip, que a gente chama. Depois eu até vou entrar um pouquinho mais no car sharing, as diferenças das modalidades, né? Claro. E o que acontece? Hoje as pessoas, o brasileiro, principalmente após a pandemia, depois com essa crise toda que a gente está vivendo, inflação, o preço dos veículos subindo muito, a gente está tendendo a vender os nossos próprios carros. E a gente experiencia isso cada vez com pessoas mais velhas. A gente conversa desde pessoas assim que acabaram de entrar na vida adulta, 18, 20 anos, que nunca sonharam em ter um veículo. Hoje a gente conversa com clientes que tem 60, 70, a gente tem cliente que tem 75 anos de idade. E fala que está vendendo porque não precisa. Sim. Porque hoje ele consegue ter uma gama de serviços, né, agregando o dia a dia dele. Então ele precisa de um carro para ir para o mercado, levar um filho no colégio, resolver alguma coisa do outro lado da cidade, ele vai ter o Wally. Ele precisa para passar o dia no escritório do outro lado da cidade, ele vai pegar um app de transporte por aplicativo. Então são complementares, né? A gente vê o nosso maior competidor hoje, o Wally, não é o Uber, não é o transporte público, eles são complementares. O nosso maior competidor hoje é o carro próprio. As pessoas não precisam mais ter carro. E vai muito nesse conceito de MaaS, né? Mobilidade como serviço.
Entendi, legal. E você já deu uma pincelada nisso, mas a tecnologia de vocês usa muito IoT, né? Que é a internet das coisas, né? Para quem está ouvindo a gente, basicamente é você conectar os objetos do dia a dia com a internet, né? E isso facilitar, conectar isso em nuvem, facilitar o seu acesso, a sua interação com esses objetos. E a Wally é um mecanismo que isso está presente, não é mesmo? Com certeza. A gente usa IoT com foco em mobilidade. Temos um time, o Fernando e o Wagner, nossos dois CTOs, né? Um cuida mais da parte de hardware e outro é responsável por toda a parte de API, etc. Né? Tem muita bagagem com soluções em IoT com foco em mobilidade. Hoje a gente tem um equipamento embarcado no carro, tudo feito dentro de casa, tecnologia 100% verticalizada. Então a gente consegue, por exemplo, as coisas óbvias do car sharing, né? Abrir porta remotamente, controle de motor remoto, né? Então a gente consegue ter um controle da ignição do carro de forma 100% remota. Agora até coisas mais avançadas. Então, por exemplo, o consumo de combustível. Se eu, Guilherme, dirijo acima da velocidade permitida o tempo todo, então eu não vou ter cupom de desconto. O Marco, que dirige muito bem, nunca dá uma freada brusca, nunca dá uma curva acentuada, ele está sempre dirigindo no sapatinho, vamos dizer assim, vai ter cupom de desconto. Então a gente tem muita amplitude, né, para a gente fazer muita alteração, modificação, a fim de melhorar o produto e melhorar a experiência do cliente. E é muito legal porque vai pega essa bagagem de educação no trânsito. A gente consegue se adequar muito, né, com esse conceito de, obviamente, além de reduzir o número total de carros nas ruas, que o car sharing faz, né, a gente consegue também promover uma maior educação no trânsito. Quem sabe no futuro, com mais escala, reduzir o número de acidentes é o nosso sonho, entende? Muito, muito legal. Realmente eu não tinha nem imaginado que podia ser até mais complexo essa análise, né, de dados, tem muita coisa também de machine learning, de IoT aí, em que é você customizar até a experiência desse motorista e a partir do que ele dirige os carros da Wally, você poder criar cupons para eles, algum diferencial para esse motorista. Muito mais profundo do que eu imaginava até. É muito positivo porque, assim, a gente consegue ter um entendimento profundo, né, sobre o comportamento, né, do usuário. Então, se a gente entende de usuário, a gente costuma dizer hoje, acho que o mundo de startup todo fala isso quando você está começando um negócio do zero, né, ainda com pouca escala, começando a tracionar, começando a escalar. Você tem que esquecer seus concorrentes e focar no teu usuário. Se você entende de cliente, você vai prosperar e você vai ser bem sucedido. E esse tipo de tecnologia, ela nos ajuda a entender cada vez mais de clientes e a partir daí começar a solucionar dores cada vez mais profundas. Qual é a dor que a gente soluciona hoje? Olha, o cliente precisa de um carro de vez em quando. O brasileiro médio não precisa andar todo dia de carro. Anda 3, 4 vezes na semana, não é todo dia. A gente compra um carro, ele fica 95% do tempo na garagem, a gente paga manutenção, seguro, combustível. Então o brasileiro não precisa mais ter carro. Se ele quer alugar um carro por 1 hora, 2 no dia, ele vai poder. Essa é a dor que a gente soluciona hoje. Agora, esse tipo de tecnologia nos permite entender problemas ainda diferentes em cima do uso dele. Problemas que ele tem com relação à mobilidade, os destinos que ele vai, quais são as dores que ele tem com relação à próxima viagem que ele está tendo. E a partir daí a gente consegue agregar cada vez mais serviços em cima disso, entende? Entendi. E você está mencionando, né, cada vez menos os brasileiros necessitam de carro, é uma mudança de hábito, acho que vinha muito de gerações anteriores também essa questão de a casa própria, o carro próprio, né, o amor próprio, não tô brincando. E isso tá mudando, né, em relação aos hábitos, principalmente acho que essa geração mais jovem, tudo não é apegado a essas coisas, né, então a Wally tá englobada nesse sentimento que tá vindo muito forte. E até se você mencionou que existe umas diferenças do car sharing, se você puder também explicar pra gente como ela tá dentro desse sentimento, dessa mudança de você ter propriedade e não ter mais propriedade, você dividir as coisas, né? Legal. No car sharing, né, vou falar um pouquinho melhor sobre. A gente tem 3 modalidades dentro do compartilhamento de carros, tá? A primeira, que é o modelo da Wally, que a gente adotou hoje, que é o modelo americano, né, muito comum nos Estados Unidos, que a gente chama de round trip. O cliente pega o carro numa estação e devolve na mesma. Na grande maioria dos casos, é dentro do condomínio dele. O cliente tem uma estação de Wally dentro do condomínio, ele vai selecionar o veículo que ele quer, ele seleciona o plano que ele quer, se vai ser 2 horas, se vai ser 1 mês.
aluga o carro e devolve no mesmo ponto. A segunda modalidade é a modalidade europeia, que é muito comum nos centros europeus. Quem já foi para a Europa provavelmente sabe, que é o free float, é o flutuante. É o modelo dos patinetes elétricos. Você pega o carro num ponto e larga em qualquer lugar. Sim. Qualquer lugar, assim, na Europa é muito forte, as próprias prefeituras, entes governamentais já têm ligação direta com essas empresas no sentido de permissão de parar carro. Eles estão anos-luz na nossa frente com relação a isso. Né? E o terceiro modelo a gente chama de peer-to-peer, que nada mais passa do Airbnb dos carros. Sou eu, Guilherme, tenho o meu carro, só que eu não uso, eu coloco ele no marketplace e o Marco vai alugar por uma semana para viajar. É isso. Então, assim, é um modelo de marketplace, esse terceiro modelo. Tá? Por mais que os três sejam car sharing, eles pegam públicos completamente distintos. Falando especificamente do free float e do round trip, que é o modelo da Wally, né? Embora ambos, né, você alugue um carro de uma empresa, de uma locadora digital, e você, enfim, use, resolva os seus problemas e depois largue o carro, eles pegam casos de uso diferentes. Enquanto eu, como eu já falei anteriormente, eu estou competindo com um carro próprio, com uma locadora mais tradicional, né? E não com Uber e não com 99, embora a gente seja competidor indireto em alguns casos, o modelo de free float, que é o flutuante de poder parar em qualquer lugar, ele está competindo diretamente com a Uber, com a 99, com o transporte público. Então, assim, por que a gente não começou no free float? A gente entendeu que logisticamente, operacionalmente, seria mais simples começar com o modelo de estações. Fora os valores, né? Hoje, o modelo de estações, né, round trip, como a gente adota hoje, conseguimos cobrar até 16 centavos por minuto. Um modelo flutuante não consegue cobrar menos de 90 a R$1 por minuto, 90 centavos R$1, porque a logística e a operação é muito mais cara e custosa. Sim. Então, assim, são modalidades diferentes para públicos completamente distintos, embora ambos sejam car sharing. Eu, particularmente, não considero ambos os dois concorrentes, embora em alguns casos a gente tenha alguma leve concorrência. Agora, assim, a pessoa que vai escolher usar o Wally, ela tem algum caso específico que favorece mais usar um tipo de um modal de transporte como um car sharing round trip igual o nosso, entende? Entendi. Até eu fiz minha lição de casa antes dessa nossa conversa, e eu vi realmente, muito tempo atrás eu já tinha visto que a Europa já estava implementando essa questão do car sharing, e justamente essa questão desse carro flutuante, né, que você pode pegar e deixar em qualquer lugar. Eu tinha até separado essa pergunta para fazer para você. Pelo que eu entendi, a Wally trabalha mais em pontos fixos, mas acho que também tem essa parte do flutuante. E eu queria saber se você já explicou um pouco que é por problemas logísticos, mas eu imagino também que tem alguma coisa de segurança aqui no Brasil, aonde essa pessoa vai deixar o carro, onde que ela vai pegar esse carro, só deixar num bairro meio perigoso, ninguém vai querer pegar esse carro. Então acho que envolve também essas dificuldades em ser desses pontos flutuantes, né? Vocês estão no Rio de Janeiro, certo? Que é uma cidade mais turística possível, então acho que há um grande interesse nas pessoas nessa mobilidade, porém também acho que tem a questão de, eu quero ter um fácil acesso a esse carro, né? Com certeza. Não, você está corretíssimo. Quando a gente optou pelo modelo round trip, a primeira coisa que a gente pensou foi segurança. Se a gente está no round trip hoje, as nossas parcerias são em condomínios, shoppings, hotéis, sempre ali na frente do shopping, ali dentro do estacionamento do shopping, dentro do estacionamento do condomínio. Então essa questão de segurança, ela é muito bem pensada visando isso. Outro fator também que é curioso até, né? Hoje, se a gente o modelo de car sharing, com selo de car sharing, até o round trip, que é um modelo um pouquinho mais simples, ele ainda é muito embrionário no Brasil. As pessoas não conhecem no Brasil, no Rio de Janeiro. Então, se pra gente já é difícil, entre aspas, explicar que tem que devolver no mesmo lugar, você imagina no modelo flutuante, em que a gente teria áreas específicas da cidade e que a gente teria que falar pro cliente, pro usuário, olha, você não pode parar aqui, mas pode parar nessa área. Foi o que aconteceu com os patinetes. Quem conhece o Rio sabe muito, né? O pessoal até de São Paulo, né? Que viveu a onda dos patinetes. No Rio a gente tinha bairros em que você podia largar o patinete em qualquer lugar, só que assim, de uma rua de distância você já não podia largar mais o patinete. Sim. E o que mais você via? Ninguém respeitava, o pessoal largava em qualquer lugar. Então, sem dúvida nenhuma, a questão da segurança, ela foi muito pensada antes da gente lançar o MVP.
E acaba que a nossa tecnologia, o nosso equipamento e hardware também dá um respaldo para a gente muito grande nessa questão de segurança e não deixar o carro ser roubado, evitar que algum mau condutor utilize o veículo. Uhum. Com certeza, com certeza. Aí eu queria abordar um pouco mais, talvez, você vai me dizer um outro problema que talvez vocês estejam passando nesse momento, que é, você já mencionou que é uma tecnologia que muitas pessoas não têm conhecimento ainda dessa tecnologia, e as pessoas que têm conhecimento, a gente está passando por esse período de pandemia, há uma relação tipo assim, eu vou dirigir um carro que outra pessoa já tinha dirigido, e esses novos usuários, que tipo de feedback que eles dão para vocês quando eles conhecem o seu produto? Legal. A gente começou a operar em janeiro de 21. O MVP foi para a rua, primeiros 2 veículos, né? Contando um pouquinho a história antes. Como é que a gente começou, olha? Eu conheci o Carlos Alberto de Andrade, o famoso Carluxo, no meio de locação de carro aqui do Rio de Janeiro. É muito respeitado aqui no Rio em setor de locação de veículos. E a gente batendo papo, né? Conversando, na época eu estava no Seu Cook, e a gente batia muito papo de negócio. E ele falando, né? Olha, poxa, tem ali a quantidade de veículos deles, só que ele começou a ter um foco muito mais para empresas. E eu pensei, poxa, car sharing, né? Tecnologia, sempre curti muito tecnologia, car sharing, etc. Eu pedi para eles abrir os custos comigo, a gente fez algumas contas, falou, cara, faz sentido, vamos botar os teus carros aqui na rede da Oli, né? A gente montou a Oli junto, ele é sócio da Oli hoje, ele que deu o start para a gente começar. E vamos validar esse modelo de negócio junto. Vamos, beleza. Em janeiro fomos para a rua, ano passado, com 2 veículos. O que aconteceu em fevereiro? Segunda onda do Covid. Falou, putz, cara, ferrou. E agora? Ferrou. Resumo, né? Ficamos até abril mais ou menos estagnado, com 3 veículos em frota, sem conseguir crescer e sem conseguir ter novos parceiros. Só que em contrapartida, vai nessa tua pergunta, Marco, em relação à limpeza e segurança de Covid. Nos veículos que estavam na rua, eles não paravam de ser alugados. E qual era o feedback que a gente colhia? Eu sou um fundador que eu gosto de estar muito próximo, né, dos clientes. Eu ligo mesmo, mando mensagem, poxa, quer bater uma copa? Pô, pra mim é muito importante. Tá corretíssimo. Então, o feedback era esse, olha, a gente prefere usar o óleo do que pegar um Uber, eu me sinto mais seguro. A gente tem uma equipe de higienização operacional que roda toda semana, roda até 2, 3 vezes por semana, tá nos veículos para fazer essa parte de limpeza, essa parte mais prática, né, mais física, operacional. Então, assim, a gente... até um feedback que a gente passou até ano passado, que eu não sabia que ia ser assim. A gente tem uma resposta muito boa do público com relação à utilização do carro. É claro que você vai ter uma varia ou outra de vez em quando, uma coisa super normal, uma batidinha, isso acontece, isso não tem para onde fugir. Mas a questão de limpeza, eu diria que 95% hoje dos nossos clientes, eles deixam o carro muito bem, em excelente conservação de uso. Até porque os 5% que não deixam, a gente não deixa mais usar. A gente é bem rígido com isso. Entendi. A gente tem níveis de advertência. Obviamente, a gente cobra uma multa se é uma sujeira muito excessiva, como qualquer locadora tradicional faz. Olha, passou de 2, 3 vezes, cara, até porque eu estou prejudicando os meus outros usuários, né? A gente tem que pensar na comunidade, né? A gente trabalha muito num conceito de comunidade. Como a gente está em estações condominais, shoppings, é sempre aquele mesmo cliente, aquele mesmo morador que está usando. Então acaba que vira uma comunidade. Todo mundo sabe quem está usando o carro ali dentro daquele condomínio. Isso facilita muito o nosso trabalho, entende? O que você mencionou do condomínio, aí surgiu uma dúvida. Esse carro que está dentro dessa vaga do condomínio, ele é exclusivo desses condôminos ou alguém de fora consegue também usufruir desse carro que está parado ali? Alguém de fora vai depender da condição do condomínio, né? Vai depender muito do tamanho do condomínio, vai depender da condição do condomínio. A gente prioriza sempre ter abertura para fora, né? Então, por que isso? Com abertura para fora, o condomínio não precisa de nenhuma contrapartida financeira para a gente, porque a gente não pode entrar lá no risco, né, de colocar um carro e ele não rodar. Não adianta um condomínio com 20 unidades me procurar para colocar um carro exclusivo, né, dentro desse condomínio, que eu vou ter muito risco ali. 20 unidades é muito pouco para encher um veículo, vamos dizer assim. Então vai variar muito de tamanho de condomínio para tamanho de condomínio. Condomínios maiores, né, a gente prioriza sempre colocar uma estação aberta, em que todos possam usar. Isso também é bom para o condomínio, porque, número 1, não vai pagar nada, é um serviço 100% gratuito para o condomínio. Sim. E número 2, se a gente tem um potencial público-alvo maior por a estação ser aberta, vai dar mais incentivo para a gente cada vez colocar mais modelos de carros ali. Então, você imagina uma comparação, um condomínio com 100 unidades,
eu não vou conseguir passar de 2, 3, 4 veículos ali. Já um condomínio que tenha 1.000 unidades e a estação seja aberta a público, eu vou colocar 10 carros ali naquele condomínio com uma variedade muito maior. Então quem sai ganhando realmente é o cliente, é o morador. E nesse mercado que vocês estão incluídos, que até o seu sócio, acho que eu tenho o maior know-how aí do Rio de Janeiro, eu vi até uma reportagem que vocês saíram, em que o aluguel de carros do Brasil está em torno de 1 milhão, porém tem um déficit de 600 mil que as pessoas desejam alugar, mas aí não conseguem atender pela falta de veículos, né? Então, como que funciona essa frota de vocês, essa renovação de frota? Eu vi que também que o planejamento até o final de ano é ter 150 carros na frota de vocês. Como que vocês estão lidando? Porque por essa pesquisa mostra que a população quer bastante tá imersa nessa relação de aluguel de carros, né? Certíssimo. Explicando como é que aconteceu a crise, para quem não sabe, a crise durante a Covid no setor de montadoras. A gente teve uma grande crise no setor de semicondutores, que é uma peça, né, um componente fundamental para a produção de automóveis. E como as montadoras pararam, os fornecedores de semicondutores pararam o fornecimento para essas montadoras. Como as coisas não são rápidas, voltou a ter volume, voltou a ter produção de carros, só que a gente deixou de ter semicondutor, né? A gente não, as montadoras, né? Uhum. Não conseguiam ter acesso a esse tipo de material, esse tipo de insumo. E então, a gente, ano passado foi um ano de muita dificuldade nesse setor de aquisição de carros. Esse déficit aí fala por si só. Hoje a gente tem, a previsão era chegar ao final do ano passado com 40 veículos, a gente chegou com 12 por conta disso. A gente teve Ford saindo do país, Fiat parou 2 meses, se não me engano, acho que a Chevrolet parou 5, a Renault parou 1 ano, né? Um ano, parou 1 mês. E então as grandes montadoras realmente tiveram a produção cortada, o que prejudicou muito o fornecimento, né? Então a gente tem uma altíssima demanda reprimida hoje no mercado, a gente consegue sentir isso aqui só no Rio de Janeiro, pelo Brasil inteiro a gente recebe pedidos de próprias construtoras, incorporadoras, administradoras de outras cidades do país que querem implementar o óleo em seus empreendimentos, só que simplesmente hoje os carros estão começando a voltar a entrar no mercado. Um dado importante também, Marco, eu estava até vendo isso outro dia, eu não sabia disso. Olha a diferença do mercado americano para o brasileiro com relação a aluguel de carro. Hoje a gente tem em torno de 7 aluguéis de carro por 1.000 habitantes nos Estados Unidos. São 7 carros alugados por 1.000. No Brasil são só 2. Então é um mercado que está crescendo muito agora. E agora a previsão é que na metade do ano, em 2022, o volume de produção das montadoras ele finalmente volte ao normal, então vai normalizar essa situação. Até por isso que, não sei quem tem acompanhado, né, o pessoal que está ouvindo a gente, o Volkswagen Gol está R$80 mil hoje. Hoje você não consegue comprar um popular a menos de 50 mil, é impossível. Muito devido, número 1, à inflação, que está muito alta, e 2, por conta dessa crise de oferta do setor de montadoras. Uhum. E apesar da Wally ser recente, vocês eu imagino que vocês têm algum planejamento de renovação de frota, alguma, vamos dizer, expectativa de vida desses carros que vocês utilizam, compra direto de montadora, eu posso ceder meu carro para a Wally, fazer igual aquele esquema aquele terceiro esquema de car sharing que você mencionou. Como que funciona essa questão para vocês? Legal. Hoje a gente, na verdade, os carros hoje eles são sublocados, né? A gente não compra o carro, a gente, até por uma eficiência financeira, etc., né? A gente não quer descapitalizar, não faz sentido pra gente. Então a gente agora está conversando com algumas montadoras, até próprias locadoras maiores, a fim de conseguir dar conta da nossa demanda. Né? Mas a gente agora, é importante até frisar, né? Para quem quiser estiver ouvindo a gente está pilotando um modelo agora, justamente o que você falou. O cliente nos fornece o veículo dele que está parado e a gente coloca ele na nossa rede. Estamos começando a desenvolver alguma coisa pensando nesse sentido, muito ligado à crise que a gente teve de oferta, né? Tá muito inicial ainda, mas talvez faça algum sentido. A gente vai botar na rua para ver se funciona. E tem mais a gente já falou alguns desafios, né, que passou para a questão das montadoras, de pandemia, mas que aparentemente as pessoas se sentem mais confortáveis em dirigir o carro compartilhado do que o Uber. Eu até entendo essas pessoas, eu também me sentiria assim, mas tem algum desafio que vocês tiveram lá no começo, ou que está tendo agora que vale ressaltar? Porque a gente que é empreendedor, eu sempre gosto também de compartilhar umas histórias assim, nossa, aconteceu isso, achei que ia dar tudo errado, mas são histórias de superação que a gente gosta de compartilhar também.
A gente, não sei se tem alguma coisa específica, né? Eu acho que deu toda a trajetória até hoje, né? Que se Deus quiser vai durar mais muitos anos aí. Acho que sempre tem algum desafio, tem momentos piores, tem momentos melhores, né? Eu costumo dizer muito que acho que empreender é uma montanha-russa. Você tá uma semana lá embaixo, muito triste, tem que manter a resiliência, tem que manter o foco, e tem pontos muito altos, né? Que você tá muito feliz, amarradão com aquilo. Eu acho que até pelo meu background, como eu falei de atleta, né, meu pai, etc., eu sempre aprendi muito a lidar com os pontos, com as fases difíceis. Né? Então, ainda mais quem empreende sabe o seguinte: você tem 1000 problemas para resolver, você nunca vai conseguir resolver todos os problemas. Só que até o que o pessoal do Vale do Silício fala, cara, você tem que aprender a priorizar os incêndios. Existem incêndios que você pode deixar tocar à vontade e não ter o menor problema. Existem outros incêndios que você tem que priorizar e resolvê-los com o mais curto prazo possível, né? E eu acho que a dificuldade que muita gente tem, às vezes, é manter essa resiliência no sentido de não se abalar. Vai acontecer coisas difíceis, né? Vai acontecer coisas que, poxa, talvez um fornecedor não quer mais fornecer, ou não sei, um parceiro comercial que tinha se comprometido com você deu para trás e não quer mais. Um investidor que deu para trás. Já aconteceu isso aqui dentro da Warner. Um investidor que ia investir e deu para trás. A gente tem que pensar, olha, vamos fazer um mapa aqui, a gente bota tudo no papel, numa planilha, no computador, quais são os maiores problemas, prioriza os problemas e vamos barco para frente. É muito nesse sentido, ainda mais quando você é pequeno e ainda, se você se compara, obviamente, aos gigantes do mercado, você tem que fazer muito com pouco, né? Não tem jeito. Você não tem recursos, você tem que entender, olha, qual é aquele fator, né? O pessoal lá fora costuma dizer a North Star Metric, né? O pessoal lá do Vale do Silício, o pessoal que gosta muito de growth, né? Os Chanelis lá do Aposta, né? E eles falam, olha, existe o North Star Metric, né? É a sua métrica principal que você tem que focar no teu decorrer do seu negócio. O foco é nela. Embaixo dela você vai ter de 3 a 5 métricas que vão fazer a diferença em cada área da sua empresa. Seja em eficiência operacional, no nosso caso a gente tem uma métrica para suporte, a gente tem uma métrica para eficiência operacional com relação à limpeza e manutenção dos carros, temos uma métrica para colocação e velocidade dos carros na rua. Chega um carro de uma montadora, de uma locadora, o veículo tem que ser instalado o equipamento o mais rápido possível, tem que ser implementado o mais rápido possível no nosso parceiro. Então, muito nesse lance de priorização. Eu gosto muito de frisar isso. A priorização é fundamental nessa fase. Com certeza, com certeza. E eu vi recentemente que vocês participaram da Rio Innovation Week, e você mencionou no nosso bate-papo também, no comecinho, que é uma área na América Latina que tem muito a crescer ainda. Então, se você puder contar um pouquinho como que foi essa experiência na feira, se você viu ali uma mudança desse cenário, como é que está em relação à tecnologia de mobilidade e qual a importância de vocês estarem participando de um evento desse? Legal. Olha, o Rio Innovation Week para a gente foi ótimo, né? Foi o maior evento de inovação e tecnologia da América Latina. Eu não me recordo de ter tido outro daquele tamanho, pelo menos recentemente. Fundamental para incentivar, né, e fomentar a inovação e empreendedorismo aqui no Rio de Janeiro, né, no Brasil, mas especialmente aqui no Rio de Janeiro, que eu acho que ainda carece muito desse ecossistema, né, empreendedor, né, de aceleradoras, venture capitals, startups em si. A gente hoje, se você pega os unicórnios brasileiros, é tudo de São Paulo, é a maioria de São Paulo. Para ser muito claro, não sei se tem algum do Rio. Mas o Rio Innovation Week me serviu muito bem para conhecer gente, fazer networking. Você vê que tem muitas iniciativas bacanas aqui acontecendo no nosso país. Não só, especificamente, a gente ficou na área de startups, né? No Sai do Papel Summit, que é a área onde tinha startups mais early stage, né? Na fase mais que a gente está agora, que é um seed round, etc., mas também para outras áreas. Você vê que tinha muitas iniciativas legais na parte de turismo, parte de varejo, tem muita coisa bacana saindo, e eu acho que eventos como esse são fundamentais para a gente incentivar o networking e o conhecimento, né? Talvez conhecer um VC, você conhece ali um parceiro comercial que pode fazer sentido para você no futuro. Para a gente foi muito bom por conta disso, né? A gente abrir os olhos e ver que, olha, a gente não está sozinho aqui. Às vezes é difícil a gente encontrar, a gente tem talvez 1 ou 2 hubs muito conhecidos aqui dentro da cidade, e o resto fica tudo em São Paulo. Então, que seja a primeira edição de muitas. Eu acredito que se a gente começa a ter isso todo ano aqui no Rio de Janeiro, parabéns para a organização,
eu acho que vai fomentar muita coisa para as próximas décadas e os próximos 10, 20 anos, com certeza absoluta. Assim, legal que você falou desse ecossistema gerado que precisa ser gerado no Rio e dessa relação de networking, porque se a gente pensar, se surgirem startups de turismo, como você falou, isso beneficia o seu negócio. Startups ligadas à locação de casas, apartamentos, isso também vai beneficiar o seu negócio, uma vez que as pessoas ali vão querer utilizar transporte da sua casa até esse lugar. Então, com certeza, a gente consegue englobar cada vez mais usufruindo de startups de tecnologia diferentes, não é mesmo? Com certeza. Esse ecossistema que eu me refiro é exatamente o que você está falando, Marco. Quando você cria um ecossistema, né, como a gente tem os grandes lá, Israel, que é famosíssimo, eu vou até para lá esse ano visitar, conhecer o ecossistema deles, é o ecossistema que é o número 1 em startups per capita e unicórnios per capita. E ninguém sabe disso. O pessoal fala muito de Vale do Silício, né? Israel está no número 1 também disso, de inovação, etc. A gente pensa muito também em Vale do Silício, Shenzhen, né? O pessoal lá da China, etc. Própria ali Amsterdã também é um polo de inovação ali da Europa. A gente, com esses pequenos ecossistemas fomentados, né? A gente consegue ter um entendimento e ter as conexões de forma muito mais facilitada. Então, foi o que você falou. Hoje, por exemplo, levando até o teu gancho, que você falou de turismo que faz sentido para a gente. A gente está em contato agora com startups, com empresas que fazem estações de recarga elétrica, por exemplo. Né? Então, isso para a gente faz total sentido. Embarcar a recarga elétrica na nossa solução e oferecer isso como uma solução completa para os nossos parceiros comerciais, condomínios, não só beneficiando, obviamente, né, e fazendo a recarga dos nossos próprios carros, que a gente está passando a eletrificar a frota agora, mas também de uso dos próprios moradores. Então, é muito importante ter esse tipo de evento, ter esse tipo de desenvolvimento no ecossistema de inovação aqui da nossa cidade, que sem dúvida nenhuma só vai fomentar coisas positivas aí para os próximos anos. Tomara que venham mais. Não, virão. Quem sabe a Bullseye não estará na próxima também aí com vocês. Mas é legal você falar, eu já até separado isso para perguntar para você também, em relação à frota elétrica, mas você já falou que vocês estão colocando uma elétrica aí, você já falou também um pouquinho da gasolina, mas eu vi que tem um cartão, se não me engano, cartão de vale combustível, não sei se é isso ainda, como funciona. E esse controle da gasolina, eu imagino também seja feito, né? Uma vez que a pessoa pode abastecer em qualquer lugar, mas ela tem todo esse privilégio, né? Essa mamão com açúcar aí de devolver só com um quarto, né? Não tem essa questão que você não paga a gasolina no aplicativo de vocês, não é mesmo? Sim, como é que funciona o cartão combustível, né? O aplicativo, ele dá a senha, ele dá toda a parte cadastral do cartão, e tem regras específicas que o cliente tem que usar ali para abastecer. Então, tem que botar a senha, tem uma litragem específica para cada carro, isso tudo, obviamente, visando evitar fraude. Um carro elétrico vai ser completamente eliminado, isso vai ser ótimo, porque a gente vai ter uma estação de recarga naquele condomínio. Esse condomínio, o cliente, o morador já vai chegar com o tanque cheio, né? Já vai chegar com a bateria toda recarregada. Sim. E é só ele sair, só ele andar. E é legal, por que a gente começou com carros a combustão, carros compactos? A Wally é totalmente, até pouquíssimo tempo atrás, a gente era 100% bootstrap. Ninguém botou um dinheiro de fora, ninguém botou um real de fora. Sim. Era tudo com a própria garra dos empreendedores, né? Os nossos 2 técnicos, os nossos 2 CTOs botando força de trabalho deles, eu botando minha força de trabalho, o Carlos Alberto com a parte, né, dos veículos, botando a força de trabalho dele em parte em conhecimento, networking de locação de carro. Então a gente começou, por quê, com carro a combustão? Simplesmente para validar modelos de negócio. A gente é muito fã do Lean Startup, né? De, fazer muito com pouco. Exato. Eu não vou comprar um carro de 100 mil reais, de 150 mil para validar um modelo que eu não sei se vai dar certo, porque eu não sei se vai dar certo. A gente tem hipóteses e a gente tem que validar essas hipóteses em cima de um problema que a gente enxergou que existe na sociedade. Então a gente começou com veículos a combustão compactos, né? Deu muito certo com veículos compactos, a nossa demanda altíssima, a gente viu uma resposta muito positiva, né, dos usuários, e a gente agora viu que, não tem outro jeito, a gente estamos ampliando a frota de todos os sentidos, SUVs, sedãs, esportivos e carros elétricos. A meta é a gente até 2026 ter 100% da frota elétrica. Até 2026
serão pelo menos 1.000 carros elétricos. Bacana, bacana. E você já tá dando umas pinceladas aí, mas se você puder falar pra gente o planejamento de growth, aonde que a Wally imagina chegar daqui a 5, 10 anos, sair do Rio, atingir o Brasil inteiro, já falou da frota elétrica, de SUVs, mas como que tá esse planejamento, onde vocês imaginam chegar no futuro? Pô, a gente esse ano, a pretensão é ir para todas as regiões do Rio. Hoje a gente está na Zona Oeste, Jacarepaguá, Barra, Recreio. Chegamos agora na Gávea, indo para Copacabana, Tijuca e Centro agora nos próximos meses, até o primeiro trimestre. Pretensão até o final do ano, foco no Rio de Janeiro, total. Então vamos para todas as regiões, maturar a ideia aqui no Rio, se estabelecer como uma marca carioca. A gente acredita que a gente precisa ter, voltando àquele nosso papo anterior, precisamos ter cada vez mais empresas e soluções cariocas, que são do Rio, cariocas da Gema, que entendem o nosso problema, né? E posteriormente, o plano é, a partir da metade de 23, já sair do Rio de Janeiro para outras capitais. A pretensão, a gente tem algumas cidades que já temos algum tipo de demanda, né, vindo de pessoal de construção, pessoal de incorporação, pessoal até do Nordeste vem demandando bastante a gente. Tem uma cidade lá no Nordeste, especificamente, Recife, né, que a gente está estudando com muito bons olhos. E até 2024, primeiro semestre, está saindo do Rio de Janeiro e expandindo para outras zonas da cidade, do país. Importante frisar também, Marco, a gente também tem uma vertical dentro da Wally, que é a vertical B2B. A gente oferece o nosso hardware, a nossa solução para empresas que têm frota de carros. Então, empresas que têm 200, 300, 500 carros alugados, a gente consegue montar um pool de car sharing dentro dessa empresa, visando redução de custo e aumento de eficiência. Então, um player, né, uma empresa de construção, uma empresa de engenharia, que tem lá seus 200 veículos em frota, alugados, você não precisa ter 200, você pode ter 120, 150, ter a mesma eficiência e reduzir o seu custo, porque você vai ter um pool de veículos compartilhados ali dentro, tudo gerido no aplicativo, não tem mais dor de cabeça com papelada, com controle de chave. Fora toda a parte de segurança, né? Porque como a gente tem hoje, né, uma tecnologia embarcada muito inteligente no sentido de controle de bloqueio de motor, controle de comportamento do motorista, a gente consegue estabelecer regras de uso para aquele determinado carro. Então, se a empresa quiser falar, olha, esse motorista só pode usar o carro de 2 da tarde às 6 da tarde. E só pode ser aquele motorista mediante a validação facial dele. Sim. Não tem o menor problema. A gente embarca a tecnologia e ele consegue aumentar a eficiência dele e reduzir custo em 2 meses. A nossa implementação hoje está muito rápida. Mais alguma funcionalidade que realmente quem tá ali no dia a dia empreendendo, você consegue perceber o quanto o seu negócio consegue atingir, né? Do que a gente falou da internet das coisas em relação a saber velocidade do motorista, quanto ele tá gastando de gasolina, se ele freia muito, mas até essa questão do B2B, porque eu já conheço várias pessoas que têm carro da empresa e é uma redução de custo que também a gente já mencionou, que é para empresas que têm demandas gigantescas, frotas gigantescas, qualquer pequena redução de custos, como isso se multiplica, uma frota maior, uma questão maior, é uma redução de custos muito significativa para essa empresa, né? Sem dúvidas, sem dúvidas. A gente entende que, ainda mais empresas que têm um volume muito grande de frota, né? Você multiplica aquilo, se você coloca aquilo no padrão anual e não mensal, aquilo gera uma economia muito grande. Só você pensar, se você tem uma empresa com 100 veículos e reduz para 70, o quanto você não vai economizar por ano? E o mais bacana disso tudo aqui no Brasil é que a gente ainda tem, assim como o B2C, né, o car sharing B2C, que é a locadora de carro para o cliente final, como a gente faz hoje, né, como a gente é conhecido, no B2B a gente tem pouquíssimas iniciativas ainda desse tipo de tecnologia. Sim. Temos muitas empresas de rastreamento, telemetria, gestão de frota, mas no car sharing corporativo ainda são muito poucas. Hoje o pessoal costuma muito trazer tecnologias europeias, alemãs, francesas, americanas. No Brasil, esse sentido ainda está muito embrionário. Então, a gente enxerga com muito bons olhos não só o mercado B2C, também como o mercado B2B hoje aqui no Brasil. E na América Latina. Sim. Olha que vacilo. A última vez que eu aluguei um carro foi justamente em Recife, que o pessoal da Bullseye aqui, a gente ganhou uma competição de inovação, e a gente ganhou uma viagem lá para Recife, já poderia ter utilizado o aplicativo da Wally.
Não, mas Recife a gente não tá ainda. A gente Não, vai sei, pra lá. sim. É só pra a gente. Coincidentemente, a última vez que eu aluguei um carro foi em Recife, então até eu entendo que tá precisando de soluções Pois é. assim. Não, sem dúvida. E a gente, os próximos passos agora é colocar nos aeroportos, né? Então você imagina. É até a nossa outra vertical que eu falei um pouco menos, né? Que é de hotéis e aeroportos. Sim. A gente hoje tem algumas parcerias com hotéis. O que o hotel faz? Ele manda para o hóspede dele um mês antes, uma semana antes, olha, a gente tem um car sharing aqui no saguão do hotel. Você não precisa ir no aeroporto e alugar um carro. Você pode vir para cá, você vai ficar uma semana no Rio, você com certeza não vai usar o carro todo dia. Você aluga no dia que você quiser usar. Acabou, porque o hotel é muito bom. Os hotéis gostam muito disso. E o aeroporto também, sem dúvida. A gente colocando no aeroporto uma pessoa que, por exemplo, vem de São Paulo, vem de Minas, vem do sul do Brasil a trabalho, ela não precisa pegar um balcão, pegar fila, dor de cabeça, ela vai se cadastrar no aplicativo lá na cidade dela, quando chegar no Rio de Janeiro, ela vai alugar um carro pelo aplicativo, vai ficar 12 horas, no final do dia devolve o carro, acabou. Melhor, e devolve lá no aeroporto ainda. No aeroporto, não tem uma dor de cabeça. Exato. Nossa, no que você me falou, eu já falei, nossa, que genial isso. Deveria existir mais soluções assim. É um facilitador, sem dúvidas nenhuma, de experiência. Né? A gente fala hoje pega feedback de usuário nosso que fala duas coisas. Primeiro que todo mundo fala, olha, eu vou vender meu carro, eu não quero mais ter carro, tá? Não quero mais, não precisa, não tem porquê, eu uso uma vez por semana, eu prefiro usar o óleo do que usar meu carro, porque, vou usar uma vez, pagar uma vez por semana, acabou. Ou número 2, eu vou vender o meu carro, né? Não, desculpa, perdão, eu vou deixar de comprar o meu carro. Não preciso mais comprar carro. Eu conversei semana retrasada com um cliente nosso, né, um cliente assíduo, heavy user, que a gente chama, né, que tá usando praticamente toda semana. Sim. E ele tá pensando em comprar um carro e me disse, olha, eu tomei minha decisão, eu ia estar comprando um carro mês que vem, já estava acho que 6 meses, 8 meses sem carro, usando o óleo recorrentemente, certo? E falou, não, olha, não preciso mais. Quando é que você vai botar um esportivo aqui? Coloca um esportivo que eu não compro meu carro. Eu falei, tá bom, vou botar um esportivo, então vou botar um esportivo. Sim. Aí sim. Bem bacana. Bem legal. E aí, tá gostando do nosso bate-papo? Espero muito que sim. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, todas elas vão estar na descrição. Nós da Busai somos um portal completo de educação financeira e investimentos. Aqui no nosso podcast a gente mostra que empreender também é uma forma de investir. Mas quer ter mais conteúdo, mais ferramenta? Acesse o nosso site busai.com.br e aproveite tudo que a gente tem a oferecer, todas as nossas funcionalidades. Agora vamos voltar ao bate-papo. Voltamos mais rápido do que você alugar um carro pela Wally. Estamos aqui conversando com o Guilherme. Quase isso. Super rapidinho. Com certeza a plataforma, o aplicativo é completamente intuitivo e fácil para os usuários, facilitar a vida deles a aproximar de um carro, né? É isso. Com certeza. O intuito é ser a experiência mais simples possível. Falando de ponta a ponta como é que funciona. Baixou o aplicativo, logou, botou seu e-mail e nome, acabou. Depois disso, você tem uma outra etapa que é de envio de documentação. Você vai mandar sua CNH, você vai assinar o contrato de locação e vai informar o seu endereço. Acabou, finalizou essa etapa, você vai ser revisado, o cadastro é revisado. Essa revisão demora em torno de 30 minutinhos, 1 hora, às vezes pode demorar um pouquinho mais, mas em média é muito rápida. Após aprovado, você está liberado para usar onde e quando você quiser. Seja no seu condomínio, seja no shopping do lado da sua casa, seja do outro lado da cidade, a rede é completamente sua, você está liberado para usar onde e quando quiser. Isso é mais bacana. Show. Agora encaminhando para os momentos finais aqui do nosso bate-papo com o Guilherme, o nosso momento inspiração, que eu gosto de chamar. Sempre peço para os nossos empreendedores uma indicação de livro que influenciou eles, né, que inspirou eles, não necessariamente precisa ser um livro de negócios ou não, mas como um livro que ali inspirou o Guilherme, que ele gostaria que os nossos ouvintes pudessem ler também. Pô, legal, show de bola. Eu tenho um na ponta da língua já, que é o Lean Analytics. Todo mundo, o pessoal de empreendedorismo, startup, com certeza conhece o Lean Startup do Eric Ries, etc. Sim. E tem o Lean Series, né, que são os consecutivos, são o Lean UX, se não me engano,
tem o Running Lean, e o Lean Analytics, na minha humilde opinião, não sou um cara que li todos os livros do mundo, mas é o melhor livro que eu já li na minha vida. Olha um só. livro muito prático, que o assunto do livro gira em torno a você fazer o que a gente falou anteriormente, priorização. Para todo estágio da sua startup, você tem uma métrica que você tem que priorizar. E o mais legal do livro é que você não precisa ler ele inteiro. É um livro grosso, deve ter umas 400, 500 páginas. Só que se você ler as primeiras 200, depois você só pula para o seu modelo de negócio, porque ele dá exemplos de marketplaces, aplicativos, enfim, ele dá alguns exemplos de modelos de negócios e as métricas específicas para aquele modelo, software as a service. Então você só pula para aquele momento. Ele defende muito o seguinte, né, que as startups elas têm 4 estágios. O empathy, que é quando você descobre aquele problema, a empatia, né? Você vê que aquele cliente tem um problema e você está ali para solucioná-lo. Esse estágio ele vai muito no pre-launch da startup, antes de desenvolver um MVP. Uhum. Tá? Aí do empathy você vai para o stickiness, né? Que é o grude, né? Que é em inglês, né? Sim. É uma tradução ruim, mas stickiness, que é quando você lança o seu MVP na rua. O seu objetivo principal nessa fase não é a aquisição de cliente, é você testar o grude daqueles clientes, se eles ficam retidos na sua plataforma. Exatamente. Você não tem que ter 1 milhão de clientes, você tem que ter 100 clientes que, cara, que produto legal, recorrentes. Resolveu o meu problema, eu tô aqui recorrente contigo toda semana, todo mês, enfim. Passou essa etapa de stickiness, é quando a gente considera que a startup atingiu o Product Market Fit, que é quando, a grosso modo, né, é um termo que tem diversos significados, mas o que eu mais gosto é quando ele realmente, o seu produto, ele apresenta métricas de retenção muito positivas e os leads passam a vir de forma 100% orgânica. Você tem unit economics positivos, né? Você tem uma relação LTV-CAC muito boa, com uma retenção altíssima. Isso pra gente é Product Market Fit. Então, voltando, empathy, stickiness, depois de stickiness, né, você tem virality, que é viralidade. O que o pessoal costuma pensar muito? Olha, beleza, tem um produto que tá bom, tá rodando, as pessoas ficam. Vou começar a investir em mídia paga. Cara, o que ele defende, o autor do livro, né? Você, antes de investir em mídia paga, começa a desenvolver os seus motores virais. O que é isso? Existem 3 tipos de motores virais em qualquer negócio. Primeiro, a viralidade inerente, que pouquíssimos negócios têm. O que é viralidade inerente? Aquele determinado produto, né, aquele determinado cliente, vamos dizer assim, o cliente ele tem mais valor se o amigo dele também está usando aquele produto. Facebook tem viralidade inerente, WhatsApp tem viralidade inerente. O WhatsApp ele não tem valor nenhum se ninguém usar. Splitwise é um outro exemplo que eu dou. Eu não sei se o pessoal conhece o aplicativo de divisão de contas de viagem. Sim, conheço. Splitwise, cara, o Splitwise é um caso incrível de viralidade inerente. Todos os meus amigos usam por viralidade orgânica, porque assim, você precisa, o valor daquilo está traduzido no número de pessoas que usam. Segundo caso, é a viralidade artificial, que a maioria dos produtos... O que é viralidade artificial? É um termo que foi concebido, vamos dizer assim, lá na época do Dropbox, com o Sean Ellis, que na época era o Head of Growth do Dropbox, né? O Dropbox, ele tinha um Unit Economics muito ruim. Eu acho que eles gastavam $300 para o usuário gastar $100 por ano, ou seja, era uma relação LTV-CAC muito ruim. Sim. Poxa, a gente está perdendo dinheiro com isso. O que ele fez? Ele começou a desenvolver um programa de incentivo. Você vai indicar um amigo, eu vou te dar free space, vou te dar espaço gratuito. E bombou, os caras começaram a explodir. Começou a partir daí. Você dá um programa de incentivo, seu cliente incentiva, dá um convite para um amigo, para um colega, e em troca ele ganha algum tipo de remuneração. Na Oli a gente tem a viralidade artificial, né? A gente agora está inclusive lançando um programa de viralidade artificial, em que o cliente ele tem incentivo, se ele indica o amigo vira cliente ativo, ele vai ganhar R$50. E o amigo vai ganhar R$50 ou 2 horas ou 5 horas que seja, entende? E o terceiro tipo de viralidade é o boca a boca, que é muito difícil de ser medido. Existem até algumas ferramentas na internet que conseguem medir o boca a boca na internet, em redes sociais, etc., né? Só que, poxa, no mundo físico é muito difícil de ser medido. Sim, e aí, voltando, né, no livro, né? Empathy, stickiness, virality. Depois de virality, cara, você está tendo muita aquisição de cliente por parte de viralidade orgânica, né? Vamos dizer assim. A próxima etapa, aí sim, paid media, né? Mídia paga, né? Scale, né? Que a gente chama. Que é quando
você passa a investir em diversos canais de aquisição a fim de encontrar os canais que são seu core use, né? A gente costuma dizer que toda empresa tem 3 canais de aquisição apenas, que são os seus core channels, né? Sim. Que trazem um maior número de clientes e que têm unit economics positivos. Então, essas são as 4 etapas desse livro. Toda etapa dentro desse livro, você tem uma métrica que você tem que priorizar. Então, é muito legal porque é um livro muito prático, é um livro muito receita de bolo. Por mais que eu acho que só tenha a versão em inglês, eu recomendo muito a leitura depois de você ler o Lean Startup. É incrível como ele te abre horizontes e como ele te dá ferramentas para você trabalhar no seu próprio negócio. Quando você tem um negócio, então quando você está trabalhando dentro de algum negócio, não necessariamente é seu, talvez você pode ser um intrapreneur, né? Que é dentro do aquele termo intrapreneur, né? Que tá dentro de uma corporação. Você pode usar esse tipo de habilidade, esse tipo de ferramenta dentro dessa corporação para fazer com que ela cresça. Então, sem dúvida nenhuma, é um livraço. Perfeito. Eu adorei. Eu realmente não conhecia, eu coloquei aqui na minha lista de leitura, já li o Lean Startup. Acho que o Lean Startup é leitura obrigatória, né, se você quer empreender, mas gostei muito. Uma aula aqui de empreendedorismo agora. Canal de aquisição, Marco, o canal de aquisição é o Traction, também famosíssimo em Growth. O Traction, ele te dá uma visão de que existem 19 possíveis canais de aquisição de clientes. Esse é um livro mais focado em aquisição, né? Se você fala de growth, normalmente você está pensando em todas as etapas do funil, né? Awareness, acquisition, activation, retention, revenue e virality, né? Referral, desculpa. Esse livro, o Traction, ele fala mais de aquisição. Só que ele te dá uma visão muito legal de frameworks para os 19 canais de aquisição. O que são os 19? SM, né, mídia paga no Google, SEO, Media Offline, Business Development, enfim, marketing de afiliado. Ele te dá uma receitinha de bolo muito legal para como é que você tem que fazer para ter essa parte de aquisição de cliente. Também é outro livro que está na minha cabeceira. Perfeito. Para quem nos escuta, a gente deixa links para, se quiser comprar o livro, a gente deixa na nossa descrição aqui no Spotify, YouTube, as recomendações dos nossos empreendedores. Agora, aquela frase que te cativou quando você ouviu, você falou que foda, eu queria ter dito isso, mas que também quando você ouviu, falou assim, isso aqui eu vou levar pra vida, que você quer que os nossos ouvintes levem pra vida também. Pô, eu vou pegar uma palhinha do meu esporte, do basquete, né? Tá. Essa frase eu sou apaixonado desde pequeno, desde criança. Jogadores ganham partidas, times ganham campeonatos. É uma frase do Michael Jordan. Sim. Eu acho sensacional essa frase. Ainda mais quando você fala do basquete, um esporte coletivo, né? Esporte coletivo em geral, futebol também, você tem aquele craque. Só que, assim, o campeonato só é ganho se você tem um time. Eu costumo dizer muito até dentro da Wally, né? A gente costuma se comunicar da seguinte forma: cara, a gente não é uma família na Wally, a gente não é. A gente é um time de alta performance. A gente é um time de alta performance no que a gente está fazendo hoje. Então, assim, cada um tem o seu complemento, cada um faz a tua área do jeito que ela tem que ser feita da melhor forma possível. As áreas são totalmente complementares, sem um o outro não consegue progredir. Vou dar o meu exemplo, eu que toco mais a parte de growth e de marketing. Olha, eu preciso do Wagner, que é o meu CTO, dos meus desenvolvedores, para construírem produtos, construírem soluções técnicas que me ajudem a desenvolver aquela determinada parte do funil que eu preciso melhorar dentro da empresa. Então, assim, uma coisa leva a outra, né? Eu acho que essa frase é uma analogia muito legal, não só para o esporte, mas para o mundo dos negócios. Sem menor dúvida. Com certeza, não faz muito sentido. Eu gosto bastante dessa frase também, do documentário que fizeram da época do Chicago Bulls da Netflix. Nossa, eu fiquei apaixonado mais por basquete quando eu vi aquilo, porque uma motivação atrás da outra. O Michael Jordan é fantástico como atleta. Ele é muito craque, humilde, é um cara que demonstra humildade, né? Nunca foi um cara... Já se envolveu em algumas polêmicas, mas sempre demonstrou muita humildade, né? Com fãs, etc. Acho que isso é fundamental, a personalidade, né, do atleta. Acho que quando você tem que escolher um ídolo, né? Eu sempre fui assim minha vida inteira. Você tem um ídolo, tem que...
olha, eu olho a vida do cara. Não adianta se o cara é só craque ali no que ele faz dentro de quadra, dentro de campo. Se o cara fora de quadra, ele não é aquela pessoa mais legal de você seguir, eu não costumo... Acho que a personalidade da pessoa também diz muito sobre como é que ela vai ser no mundo, né? Então, porque Sim, se você é um atleta de ponta, se você é um empreendedor, se você é um empresário, seja lá o que você faz da vida e você tem voz na sociedade, sem dúvida você tem que ter conteúdo para comunicar aquilo da melhor forma possível e dar exemplo, porque você está dando exemplo. E atleta mais ainda, né? O atleta é o que mais dá exemplo de todos. Então, acho que essa frase traduz muito isso. Sim, sim. Guilherme, muito obrigado pelo nosso bate-papo. Gostei mesmo, bastante. Com certeza quem está ouvindo gostou muito. Agora é o momento que, se você quiser mandar um abraço, um beijo, um agradecimento, esse é seu momento, e passar a rede social. Mas lembrando que nós também aqui do Cabô, a gente deixa os contatos para vocês encontrarem o aplicativo, o site da Wally de maneira fácil. Mas aí é esse momento de dar um abraço e um agradecimento para quem você quiser. Queria mandar um beijo para os meus pais, primeira coisa, né, que sempre acreditaram em mim, me apoiando sempre. Mas queria mandar um abraço especial para todo o meu time. Acredito que a gente foram as pessoas que acreditaram no negócio desde o início, desde o zero, e que a gente está entrando nessa batalha aí. Estamos gerando muito bons resultados. E acho que agradecer vocês aí também da Bullseye pela oportunidade. Foi um papo super legal, Marco. Obrigado de novo aí pela oportunidade. Sempre que você quiser bater um papo, a gente está aqui à disposição. Acho muito legal esse tipo de iniciativa também, né, de a gente pegar experiências diversas, né, de segmentos completamente diferentes. Você pega um cara de uma indústria, outro cara de outra, a gente junta, faz tudo num bolo só, né, muito bacana. Então, um agradecimento aí a vocês da Bullseye. Obrigado de novo e obrigado pessoal que está escutando a gente aí até agora. Um prazer enorme falar com todo mundo. Imagina, tamo junto. E lembrando que sempre acabo com essa frase: se um dia a Wally abrir capital na bolsa, lembre que o primeiro ticker dela começou aqui na Bullseye. Exato, perfeito. Pessoal, obrigado de novo, um abraço e é isso, tamo junto.